Boa tarde, meus irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem fala é seu irmão Rafael em Cristo Jesus. Estarei deixando uma pequena palavra de Deus para edificação da nossa fé esta manhã, que se encontra lá em Lucas 7:11. E aconteceu poucos dias e ele, na cidade chamada Naim, ia com ele umas dos seus discípulos, uma grande multidão. E quando chegou à porta, perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, um filho único da sua mãe, que era viúva. E com ele uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando, se tocou no esquife, e levavam, pararam. E disse-lhe o jovem: eu te digo, levante-te. E o defunto se assentou e começou a falar. Entregou a sua mãe. E todo se apoderou-se o temor, glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. E correu dele estas famas por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Louvado e engrandecido ao nome de Jesus, meus irmãos. Olha que palavra abençoada. Jesus, ele estava em Cafarnaum. Então Jesus, ele vai para uma cidade chamada Naim. Interessante que fala o nome da cidade e fala o nome da viúva. Significado: enviado de Deus chegou naquela cidade. Então Deus, quando ele chega à porta daquela cidade, e com Jesus ia uma grande multidão, mas a multidão que estava com Jesus estava alegre, a multidão que estava com Jesus estava feliz, porque a multidão via as maravilhas que Jesus estava fazendo, como Jesus fez em Cafarnaum, como Jesus chega um centurião, aleluia, e aquele centurião, ele tinha um dos seus criados, e um dos seus criados estava moribundo. Então ele fala com Jesus: Senhor, se o Senhor somente ter uma palavra, ele é curado. Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, aleluia. E Jesus, ele fala com aquele homem, com aquele povo que estava com ele: nunca vi em Israel uma fé como deste homem. E Jesus agora, ele vai para a cidade chamada Naim. Ele sai de Cafarnaum, que ele fez aquele grande milagre, que aquele moribundo ele foi curado. E agora Jesus chega naquela cidade e vê os homens carregando aquele esquife. O esquife significa o caixão. E vê também as carpinteiras eram pagas para chorar no velório, aleluia. Mas Jesus, ele tem propósito debaixo do céu e também na terra. Ele sabe a hora certa. E Jesus, quando ele entra na porta daquela cidade, ele se depara com aqueles homens carregando o defunto. Então ele manda parar tudo, aleluias. O povo: por que este homem está mandando parar tudo? Aleluia. O povo não estava entendendo, mas Jesus ia fazer um milagre, aleluia. E Jesus chega a perto daquele defunto, aleluias. Mesmo Jesus chega perto da mãe daquele defunto: por que tu choras, mulher? E aquela mulher: já tenho enterrado meu marido, e agora vou enterrar meu filho, aleluias. E Jesus
Não chores, mulher. E Jesus chega perto daquele jovem, levanta-te. E imediatamente aquele jovem se levantou. Aleluias. Talvez aquelas carpinteiras que estava sendo paga para chorar, aquele dia ela teve que ficar sem serviço. Talvez aquele escoveiro que estava carregando o defunto, eles ficaram sem serviço porque Jesus chegou. Ainda que esteja morto, viverá. Quando Jesus ele chega em Betânia, ali Lázaro estava sepultado há 4 dias. Aleluia. Mas quando Jesus chega, ele fala: Lázaro, Lázaro, sai para fora. Aleluias. Ainda que esteja morto, viverá. Como aquele jovem, ele foi ressuscitado. Aleluias. Os seus planos estiver morto. Aleluia. Ainda que esteja 1% de vida, crê, porque Jesus, ele é o autor dos milagres. Como Jesus fez esse milagre na vida desta mulher, Jesus quer fazer milagre na nossa vida. Jesus, ele tem o melhor para a nossa vida. Jesus, ele quer transformar na nossa vida. Como Jesus, ele transforma. Quando Jesus fez aquele primeiro milagre, quando ele chega e transforma aquela água em vinho. Aleluias. Jesus Cristo, ele quer transformar a nossa água por vinho. Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer transformar o nosso cativeiro. Aleluia. E como Jesus, ele chegou na vida daquela mulher, daquela viúva de Naim. Aleluia. Ainda que esteja morto, mulher, ainda que esteja sem esperança, mas se tem fé, tem esperança. E eu creio que aquela mulher, ela clamava a Deus, porque Deus, ele não chega nem adiantado e nem atrasado, mas Jesus chega na hora certa. E Jesus, ele acabou com aquele funeral, sabe por quê? Porque quando Jesus chega, tudo tem que mudar. Quando Jesus chega, até o funeral tem que reconhecer Jesus. Aleluias. Assim então, aquela carpinteira, aquelas mulheres que choravam, aleluias. E tem muita gente nos dias de hoje dando de uma daquelas carpinteiras, chorando, fingindo que está com sentimento, aleluias. Mas Jesus, ele conhece, porque Jesus sabia que aquelas mulheres estavam sendo pagas para chorar no velório daquele jovem, e aquela mulher estava sofrendo, aquela mulher estava desesperada, porque ela já tinha enterrado o seu marido, ela já tinha enterrado o seu esposo, e agora então ela ia ficar sozinha. Mas Jesus, ele chega na hora certa. A palavra de Deus, ela não mente, porque Jesus não é filho do homem que minta, e Jesus não é filho do homem que se arrependa. Se Jesus falou, está falado. Se ele decretou, está decretado. Aleluia. Toma posse desta palavra no nome de Jesus.